E para mim o maior erro é que se ele afirma que o próximo Papa é o anticristo, o que ele está dizendo? Eu quero já dar um spoiler e dizer o seguinte: eu não acho que nós vamos saber a respeito disso agora. A única maneira de nós sabermos efetivamente que o anticristo vai se levantar é que porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que o governo do anticristo vai criar uma religião única. E, na minha opinião, essa religião ela vai juntar esses três maiores segmentos, que é islamismo, judaísmo e cristianismo, e vão criar uma religião onde o anticristo seja o representante de todas elas. Portanto, aquele grande acordo de paz que Daniel capítulo 9 preconiza, vai ser um acordo que vai passar pela questão da religiosidade. E, em outras palavras, se nós estivermos chegando de fato perto disso, é necessário que tenha um Papa que seja progressista e que esteja aberto para conversar com as outras religiões. Porque se for um Papa conservador, ele não vai admitir, por exemplo, sentar com alguém que não reconheça Jesus como Deus. Ele não vai aceitar, né, sentar junto com evangélicos que são contrários a alguns dogmas da Igreja Católica. Agora, se nós estamos nos aproximando, de fato, do fim dos tempos e do levantamento desse governo do anticristo, a Bíblia mostra lá em Apocalipse 13 que quem vai viabilizar este acordo, que é muito mais do que um acordo político e econômico, é o falso profeta e, como alguns acreditam, será um líder religioso de grande proeminência. Alguns chegam até a afirmar que é um papa, né? Então, assim, a gente precisa estar analisando tudo isso, esperar acontecer, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das profecias, tá, né? Ô Daniel, em relação a esse Papa, o sucessor do Papa Francisco, a gente tem nessa corrida aí, a gente tem alguns favoritos, porque eu escuto muito de um Papa, de um cardeal filipino, tem o Sará também, né, que é o Papa africano, acho que é ele, né? Tem também o Pietro Parolin, né, são três italianos, tem um americano também, tem um filipino, você tem um que está lá em Israel, né, que ele é o líder tanto de Jordânia, quanto Palestina, quanto Chipre e Israel. Quer dizer, existem alguns, eu tenho o nome desses todos aqui, mas é aquilo, se as profecias no caso de São Malaquias e também essa visão do Apocalipse 17, teria que ser um Papa italiano, né? O que você acha, Daniel? Para onde está se encaminhando? E em relação à profecia também, que leitura que você faz em relação ao sucessor? Então, eu fiz um exercício interessante, que é o exercício de tentar comparar o filme O Conclave com os cardeais da vida real. Porque existe essa comparação, né? Para quem conhece, por exemplo, o livro, em português ficou O Último Papa, que é do ex-jesuíta Malachi Martin, né? Malachi Martin foi um autor muito importante, porque ele era o insider do Vaticano, ele era assessor do cardeal Agustin Bea, na época do Concílio Vaticano II, que o cardeal Agustin Bea era um dos mais importantes nesse evento de modernização, que foi o Concílio Vaticano II, uma grande vitória, né, para os progressistas. Então, no livro O Último Papa, em inglês o título é Windswept House, ele contou uma história ali que ele diz que é 80% realidade, só que passada por uma ficção. Então, ele inventa nomes fictícios para figuras reais. Eu consigo fazer esse exercício com o filme O Conclave, ainda que o filme seja uma ficção, mas você consegue identificar várias equivalências, né, dentro da realidade, né, dos que existem, tá? Por exemplo, a gente tem o Pietro Parolin, né? O Pietro Parolin poderia ser o cardeal Thomas Lawrence. O cardeal Thomas Lawrence é aquele cara do Ralph Fiennes, né? Que foi o cara que era o chefe ali o decano, né? Do colégio dos cardeais, Ele né? é o Por que secretário de aparece? Estado.
Ah, é? É o Secretário de secretário de Estado Estado. do Vaticano. Exatamente. Seria Obrigado equivalente aí. ao primeiro-ministro, né? Tá. Exatamente. Ele que coordenou ali todo o A evento, votação. né? Isso, a liturgia e tal. Então, assim, o Parolin, assim como o Lawrence no filme, ele é um moderado, né? Com papel central na organização ali do conclave, porque Parolin é o cara que vai comandar o conclave na vida real, né? Então, tem uma direta equivalência. Se no filme um cara chamado fictício, Cardeal Thomas Lawrence, comandou, na vida real, o Pietro Parolin que vai comandar, tá? Então, assim, o Pietro Parolin é um candidato também, assim como no filme o Cardeal Thomas Lawrence também era um candidato e recebeu alguns votos, né? A gente no filme tinha aquele cardeal Joshua ADM, né? E alguns acham que ele poderia ser um equivalente na vida real com o Robert Bessungo, né? Que também está disputando aí. No filme, o grande demônio do filme, que é o conservador, que é o cardeal Goffredo Tedesco, na vida real poderia ser o Peter Erdo, né? Porque é muito conservador, defende aquela ideia da missa tridentina, igreja tradicional, e obviamente enfrenta uma resistência ferrenha dos progressistas, né? É o Inclusive, húngaro, né? É húngaro? Que está isso, alinhado com o próprio presidente da Hungria, que é totalmente conservador. É muito provável que não seja ele, Ah. porque não tem o viés que se espera, né, da Europa e dos globalistas. exatamente. E aí tem uma curiosidade que talvez algumas pessoas não saibam, porque, se eu não estou enganado, em 2005 foi a eleição que escolheu o Bento XVI. é, eles já queriam, o grupo, né, da máfia de Saint-Gallen, ou os progressistas, já queriam entronizar o Papa Francisco. Mas, como eu falei, ele tinha ali algumas capivaras ainda para resolver. E aí, o grande objetivo deles não era nem, nosso sonho é escolher o Papa Francisco. O grande objetivo era impedir o Peter Erdo, que é esse ultraconservador, de vencer. Então, o Ah. maior objetivo desses grupos no Vaticano não é nem colocar o ideal, é impedir esse cara conservador de chegar ao poder. Só que aí, na época, o que eles fizeram? Como o nome do Jorge Mário Bergoglio, que virou o Papa Francisco, não conseguiu ascender muito, porque ele mesmo falou, não quero, né? Na época, o Papa Francisco falou, ó, melhor não botar meu nome não, que eu ainda estou resolvendo os probleminhas, isso vai trazer problema para mim e para vocês. Então ele falou, tô fora. E aí esse grupo escolheu o Bento XVI, que o Bento XVI foi tipo assim, o menos pior para eles, mas o grande objetivo seria evitar o Peter Erdo de chegar ao poder, assim como no filme a gente viu o cardeal Goffredo Tedesco, que é aquele ultra conservador, né? E a gente tem também o cardeal da vida real, né? O Pier Battista Pizzaballa, né? Que no filme poderia ser o Vincent Benítez, né? Que é esse. É chato, ô Vilela, pode dar spoiler do filme, falar como é que Pode termina sim, lá? pode sim. Já tem um tempinho o filme também, né? Quem não viu deu mole, né? Então, o cardeal Vincent Benítez é esse cara que ninguém conhecia no filme, que ele chega É. do nada e todo mundo fala: Não, mas você não é cardeal, não te conheço. Aí eles levantam os documentos e descobrem que o Papa que faleceu, o filme não dá o nome, claro, para não deixar evidente que está falando do Francisco. E aí eles falam que ele foi escolhido secretamente, ou seja, eles chamam isso na doutrina católica in pectore, né? Então, o Vincent Benítez ele pode ser o Pier Battista Pizzaballa. Por quê? Os dois são outsiders, tá? Com perfis assim mais humildes, mais reformistas e tal, e surge como uma surpresa, né? Agora, tem muita gente que acha que o cardeal Vincent Benítez, que é o outsider que vence, pode ser o Luiz Antônio Tagle, né? Porque o Luiz Antônio Tagle, o cardeal da vida real, ele é asiático, ele é mais jovem, tá? E ele é um cara ali que seria uma oxigenação, seria ali seria um renovo para o Ô, Vaticano, tá? Daniel, Eu o- agora que eu lembrei que o Lamartine, o pastor Lamartine falou que não tinha visto o filme, né? não, Acabei dando não. spoiler, pastor, perdão. Não, que isso. Eu Não, vou, eu vou sair daqui e vou assistir. não, e o pessoal que tá aqui no chat falou: não adianta você dar spoiler, que eu não vou lembrar o nome dos personagens do filme mesmo, fica tranquilo. Não, mas a minha questão é o É, seguinte: o Pizzaballa, pelo fato dele sim. ser o patriarca lá das regiões de Israel, Palestina, você não acha que ele, se houver um viés aí de fazer um acordo entre as religiões, ele seria interessante nesse sentido? 100%, 100%, pastor, muito obrigado, tá? Por quê?
Inclusive, o Pizzaballa, ele disse que ele quer tornar Jerusalém uma casa comum para todos os povos, ou É, seja, fomentar o, exatamente. Ah, o entendeu? ecumenismo. Fomentar o ecumenismo, a religião global, que parece que vai ser a grande missão do novo Papa. A grande missão do novo Papa será reunir todas as religiões numa única, criando isso que a Bíblia já falava, né, sobre essa padronização de um governo global com uma única religião, uma única moeda e tal. Então, Não, e hoje é, o grande conflito do mundo é o conflito de Israel-Palestina, É. Israel-Hamas. E um homem como esse, que tem trânsito, Jordânia, Palestina, Chipre, Israel, ele pode ser a pessoa adequada para Resolver. fazer a paz. E quando a gente fala de uma paz, a gente sabe que o governo do anticristo precisa ser precedido por um acordo de paz aí de 7 anos. É um né? grande acordo de paz, né? Então, saiu até uma matéria agora no site Vatican News, né? A galera consegue ler em português, porque tem versão em português, né? Falando que o Pizzaballa, né, patriarca do Patriarcado Latino de Jerusalém, propondo essa ideia de Jerusalém ser a cidade de todas as religiões. E, Isso e, viabilizaria a reconstrução do templo, né? e outra coisa, obviamente ainda não comprei essa narrativa de que dessa visão dos 8 papas. Depois eu vou explicar por que que Ah, tá. eu não concordo. Mas, de qualquer maneira, ele é um italiano. Embora ele não se chame Pietro, ele pode escolher. Ele não tem o nome de batismo de Pedro, mas ele pode escolher o nome de Pedro para o papado dele, né? Caso ele seja eleito. Pois Então, é. aqui fica uma interrogação, né, Daniel? Exatamente. Então, tem muito tempo que eu não tenho um Papa italiano. Existe um clamor para que isso aconteça. A gente teve, por exemplo, vamos analisar os últimos aqui. Francisco, descendente de italiano, Bergoglio, porém argentino. Primeiro Uhum. Papa argentino, primeiro jesuíta. Antes dele, a gente teve Josef Ratzinger, alemão. Alemão. Antes do Ratzinger, tivemos Karol Wojtyła, que é o polonês João Paulo Polonês. II. Então, a galera tá cobrando. Pô, cadê o italiano, o italiano? Então, como a profecia de São Malaquias diz que o último Papa será o Petrus Romanus, né? Tem até um livro interessante sobre isso, chamado Petrus Romanus, do Thomas Horn e o Chris Putnam, fica de dica para quem quiser estudar. A gente fica assim, caramba. Apesar de que o nome dele é como se fosse Pedro Batista, né? Pierre Batista, né? Pizzaballa. Ele já tem um Pierre ali no meio do negócio, né? Será que é isso? Não sei. É tudo altamente especulativo, né? Parece muita viagem na maionese. Mas eu sempre digo, não adianta a gente se estressar. Ah, Nostradamus vai acertar. São Malaquias vai acertar. É só aguardar. Vamos aguardar um pouquinho aí, vamos ver o que vai acontecer. O tempo vai dizer se isso tudo é lorota ou se tinha fundo de verdade. Pois é. Eu acho muito boa a colocação dele. Primeiro, porque o São Malaquias, ele na verdade, ele faz uma profecia de 113 papas, onde cada um deles tem um pequeno verseto em latim, onde é definido o tipo de personalidade, qual a circunstância que ele viveria, e que o último papa, o 113º, o Petrus Romanus, ele governaria num tempo de grande tribulação. Então, isso de alguma maneira, se ele estiver correto, pode ser que seja a grande tribulação, e a grande tribulação nada mais é do que o tempo de governo do anticristo, não é? Entretanto, a profecia de Apocalipse 17, que as pessoas tentam juntar uma coisa com outra, tem que fazer muito malabarismo teológico para você tentar dizer que a Encaixar. partir lá do acordo de Latrão, que foi feito por Mussolini também a Roma, que criou o Vaticano em 1929, e aí vem os 8 papas, e esse último seria o 8º. Ali tem muito malabarismo teológico e de interpretação bíblica. Depois a gente vai falar sobre isso. O que, na minha opinião, deve acontecer é que, por exemplo, qual é o nome do Papa que é filipino? Tem até aqui. É o Tagle. Eu não vejo muito como ele pode se encaixar dentro de uma narrativa profética. Tá? Eu não vejo. Do ponto de vista geopolítico, tudo bem, porque é uma forma da igreja querer ganhar proeminência na Ásia. Né? Nunca houve assim. Mas, na minha opinião,
pelo próprio clamor do povo italiano, eu acho que deve ser um dos E três. tem o Papa Africano também, né? Então, com o mesmo objetivo, de ganhar a proeminência. Mas se nós estamos caminhando vamos dizer assim, para os momentos derradeiros da história, eu acho que não faria muito sentido que não fosse um Papa italiano. Entendi. E o que diz Malaquias? Você tem a citação? São Malaquias? São Malaquias. Então, eu tenho que entrar até na outra live de São Malaquias aqui, porque eu vou dizer o que mostra aqui, ó. Live. Mas enquanto isso, o Daniel, se quiser comentar alguma coisa sobre essa profecia de São Malaquias. Então, a profecia de São Malaquias, as profecias trazem um título para esse Papa e uma frase, entendeu? Então, o título mesmo. é Petrus Romanus, né? Que é o Pedro Romano. E aí tem uma frase em latim, que é grande, mas se a gente for traduzir, diz assim: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas, aí subentende-se Roma, será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Aí terminam as profecias. Como as profecias terminam ali, os caras falam, meu irmão, então é um apocalipse, né? Aí acabou, não tem mais Vaticano, não tem mais Papa, não tem mais Basílica de São Pedro, catolicismo, né? E assim, a cidade de 7 colinas pode ser Roma, mas pode ser Istambul também. Ah, é? Também tem 7 colinas. Também cabe. Porque isso também leva uma reflexão, porque existem dentro dos escatologistas aqueles que acreditam que o anticristo não virá de Roma, mas virá dos islâmicos. Entendi. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse 17 está completamente ligada à Babilônia. E a Babilônia, se você tomar pelo aspecto espiritual, a Babilônia é a falsa religião. Quando você lê Apocalipse 17, você vê claramente que há uma mulher que está sentada sobre uma besta. E essa mulher é uma meretriz. E na Bíblia, a falsa religião é sempre comparada a uma prostituta, espiritualmente falando. Então, alguns afirmam, né, que seria a Igreja Romana. Isso tudo é uma conjectura e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam da destruição da Babilônia. Alguns interpretam mais literalmente a Babilônia como a região ali onde está o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates. Alguns acreditam que é a religião do Islã. Porque se você olhar e fizer uma análise da escatologia dos islâmicos, ela é muito... O 12º imã, que é o Imã Mahdi, ele parece muito com o anticristo da Bíblia. Tem muitas semelhanças. E ele vem para produzir uma guerra islâmica, uma jihad, que vai determinar o fim do mundo. Agora, portanto, não dá para você afirmar, porque tem gente que quer de toda maneira dizer que não, é Roma. Eu pessoalmente não acredito nisso, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, quando fala de Roma, está falando do Império Romano, que não diz respeito ao que é Itália hoje. Sim. O Império Romano ele envolvia muito mais do que isso. Ele é praticamente toda a Europa e parte do Islã, e parte do Oriente também. Então, na minha opinião, hoje você não tem como saber exatamente. Nós precisamos, obviamente, estudar essas interpretações e tentar identificar os aspectos que são interessantes e os aspectos que não são interessantes, porque o grande público, na verdade, ele vai ouvir o que a gente está dizendo e vai replicar sem ter entendimento. E, na minha opinião, toda vez que alguém vem e faz um prognóstico escatológico que tenha furos teológicos, gera uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ridicularizar e vão chamar aquilo que a Bíblia chama de fato a profecia do fim dos tempos como se fosse mais uma das teorias da conspiração que não deu certo. Como todos aqueles que marcaram data e que não se cumpriram e tudo mais. Então, eu acho que pra gente...
vale muito a pena a gente tentar analisar primeiro a questão geopolítica, as possíveis tendências, mas quando for entrar no texto de Apocalipse 17, a gente tem que ir a fundo e fazer as observações que o texto bíblico faz, e não tentar dar uma coxambrada, uma ajeitada para poder, né, gerar uma expectativa que possa gerar cliques e tudo mais. A gente tem uma participação do Daniel Mastral aqui, né? No passado, que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala tá cheio de furos. Ele tá cheio de furos. Não, ele fala que o próximo Papa seria o Papa que iria... ele primeiro diz, né, que ele analisa, né, a criação do Vaticano a partir de 1929. Ele diz que o primeiro Papa não poderia fazer parte porque quando foi criado... ele já existia. Então ele começa a contar a partir do segundo Papa. Deixa eu até ver aqui a questão, né? Tá. Os papas que existiram a partir ali da criação do Vaticano, olha, são... Primeiro é Pio XII, o segundo é Papa João XXIII, depois é o Papa Paulo VI, depois... é o João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias, ele foi Papa por 33 dias. Depois é o Papa João Paulo II, né, que foi um Papa muito amado. Depois o Papa Bento XVI, que acabou renunciando. E o sétimo, Papa Francisco. Mas ele faz assim algumas concessões na interpretação bíblica. E ele afirma, e para mim o maior erro é que se ele afirma que o próximo Papa é o anticristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dá para você saber quando Jesus volta. Porque na Bíblia, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Tá certo? Então, no dia que o camarada faz esse acordo de paz, você já pode contar 7 anos e saber quando Cristo vem. Entendi. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é impossível alguém saber exatamente quem quer que esteja, porque se você sabe quem é, você sabe a volta de Jesus, o dia e a hora. Ninguém pode saber. Então, quando a gente chegar nesse aspecto, eu quero colocar no texto alguns prós e alguns contras dessa interpretação do Daniel Mastral, né? Ele não está mais aqui entre nós, mas eu sempre fui contrário a essas afirmações dele muito peremptórias, muito objetivas e definitivas, porque eu acho que ninguém tem, de fato, essa revelação. Ô, Léo, tem alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que a gente já falou, ou vamos deixar para mais para frente? Tem uma aqui que fala de São Malaquias, né? Então o João Marco pergunta pro Lamartine: segundo a profecia de São Malaquias, o próximo Papa seria o último. Como a teologia cristã vê esse tipo de previsão? Que ele acabou de responder, só deixando registrado aqui, ó. Tem base bíblica ou é considerado superstição? Bom, para nós evangélicos, nós só entendemos como uma profecia que tenha caráter de inerrância aquilo que vem da Bíblia. Eu não estou de maneira alguma duvidando de que o São Malaquias possa ter tido esse tipo de revelação. Porém, para nós, se não está na Bíblia, nós não podemos afirmar. Então, o fato dele ter... Inclusive, a própria profecia de São Malaquias, alguns acreditam que ela foi produzida num tempo em que, de fato, ele precisava dar um choque de gestão, vamos dizer, na igreja, para chamar o povo de volta para uma vida mais de santidade, e menos política e mais religiosidade. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque ele dá... né? Ele dá 113 profecias pequenas, versetos em latim, e o 113º, que é o Petrus Romano, ele dá um nome, né? E ele diz que ele será o Papa que vai enfrentar uma grande tribulação, que a igreja vai enfrentar muita perseguição, e a gente sabe que no livro de Apocalipse o anticristo ele se levanta contra o sistema religioso da Babilônia. Se alguns interpretarem que ali a Babilônia é a Igreja Católica, ela vai ser destruída pelo anticristo, tá bom? Agora,
Outros pegam a profecia de São Malaquias e juntam a profecia de Apocalipse 17, que fala dos 8 reis. E aí é quando eu acho que, de fato, as pessoas deixam de ter uma acuidade teológica e interpretativa e começam a tentar fazer força para acomodar uma profecia a outra e dizer que o próximo Papa é o anticristo. Eu quero já dar um spoiler e dizer o seguinte: eu não acho que nós vamos saber a respeito disso agora. A única maneira de nós sabermos efetivamente que o anticristo vai se levantar é que ele vai propor um acordo de paz entre todas as nações que estão em guerra, e, portanto, judeus, cristãos e muçulmanos, e ele vai ter a ajuda de um líder espiritual, que vai ser o falso profeta, que vai produzir uma religião única, porque o argumento, a narrativa vai ser o seguinte: até hoje, religião está gerando guerra, então o que nós vamos fazer é criar um acordo de paz que acomode as 3 maiores religiões do mundo, e essa religião vai ter que ser uma religião aceita por todos. Quem não aceitar vai morrer. E aí tem toda uma série de outras decisões necessárias para a implantação disso. Então, na minha opinião, eu acho que se nós estamos caminhando de fato para o fim, e eu boto esse C bem grande porque não podemos afirmar, o que eu penso é que o próximo Papa, ele terá que ser um Papa progressista. Por quê? Porque a narrativa de um anticristo, a Bíblia chama o anticristo de o anomos. A palavra grega anomos, que é traduzida na Bíblia por o iníquo, né? O filho da iniquidade, na verdade é uma má tradução. Essa tradução correta é um prefixo de negação, e nomos é lei. Então ele vai ser um homem que vai quebrar todos os paradigmas das leis bíblicas. Então é esse o espírito do anticristo. Portanto, esse Papa, ele não vai ser um Papa moderado. Se for, vamos dizer assim, dentro dessa visão escatológica, né? Se ele for ajudar esse governo mundial e tal, ele vai se levantar contra toda e qualquer lei da palavra de Deus, ou seja, ele vai ser um progressista para valer. E não só as leis que são religiosas, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra Deus e contra tudo que se nomeia de Deus. Quer dizer, na minha opinião, ele vai querer destruir a religião no mundo. Um Papa, se for o caso, acho difícil, né? Como é que um Papa vai querer destruir a religião? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que o próximo Papa, se ele de alguma maneira vai estar caminhando na direção desse governo único, ele vai ser um Papa progressista. Daniel, comentários, o que você acha? Então, eu acho que a grande estratégia do inimigo é enganar a igreja, enganar os cristãos e enganar os judeus também. E eu creio que o anticristo, se passando como o Mashiach, né, como o Messias judaico, infelizmente vai enganar Jerusalém. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai se passar por um cara que ama Jerusalém, mas depois dos 3 anos e meio da tribulação, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra o povo de Deus também. O Apocalipse diz que a noiva que representa Israel vai se esconder no deserto e tal. Então, inicialmente, o anticristo ele vai se apresentar como um cara pró-Israel, e para ele enganar a igreja, ele precisa se apresentar como um cara pró-igreja. Por isso que eu acho que na estratégia diabólica do que a gente vê em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala que o advento do filho da perdição será através de milagres, sinais, prodígios de mentira, através da eficácia do poder de Satanás, eu creio que eles serão pessoas que não são cristãs, porque eu falo eles, a gente está falando a besta, o anticristo, falso profeta, um papa talvez, um líder religioso, pessoas que não são cristãs, mas que na verdade odeiam o cristianismo, se passando por cristãs, por pró-família. Então eu acho que a gente pode ter um próximo Papa que, mesmo que ele seja conservador, ele vai se passar como conservador para enganar o povo e fazer com que o povo acredite que ele quer os melhores interesses e a melhor doutrina bíblica. Só que aí, depois de 3 anos e meio, tanto o anticristo quanto o falso profeta irão tirar o disfarce
e se revelar como realmente anticristãos e anti-judaicos e anti-bíblia e anti-tradição e anti-lei. Daí entra a interessantíssima explicação do pastor Lamartine sobre o termo grego anomos, né, que é o sem lei, aquele que é contra a lei. É aí que ele se levanta contra a lei. Então, a minha preocupação é que a gente tenha o advento do anticristo, do falso profeta, se passando por um líder religioso conservador e o anticristo se passando por um político conservador pró-família, pró-igreja. E depois que ele enganar toda a igreja, aí ele se revela como um anticristão ou alguém com esse tipo de ideologia que a gente imaginaria. Esse é o grande medo que eu tenho, né? E uma maneira que eu vejo essa dicotomia entre o que é falado e o que é feito é a gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, presidente Donald Trump. Sempre falou contra George Soros, sempre falou contra globalismo, sempre falou contra essa pauta das minorias, mas aí você vê ele vinculado, fazendo a mesma coisa que a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Ele se dá bem pra caramba com o Klaus Schwab, falou que o Klaus Schwab fez um trabalho maravilhoso, que o Fórum Econômico Mundial é lindo, aí o Klaus Schwab falando que o Donald Trump vai fazer um belíssimo governo. Você fala, pô, achei que esses caras estavam com uma agenda contrária, né? Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.